Rodrigues Pinto. Sou aqui do Ceará, trabalho na Escola Júlio Sampaio de Queiroz e eu vou fazer aqui a minha aula sobre o módulo 2, que tem como tema a linguagem e o pensamento. Então, a linguagem, ela, como elemento constitutor da identidade cultural, ela apresenta a comunicação e o compartilhamento de valores. Então, a pessoa, a partir da interação dela com o mundo, com o seu meio, com o grupo a qual ela está inserida, ela compartilha valores sociais. Então, a importância da linguagem para o desenvolvimento de um ser. E também, através da linguagem, que a gente transmite as tradições, os conhecimentos passados, as histórias, né, passadas. Porque um ser sem história é um ser sem fundamento. Então, a nossa história ela tem que ser passada e ela é passada através da linguagem. E também a linguagem, como elemento constitutor da identidade cultural, ela também ajuda a identidade do ser que convive. Então, eu sou parte da minha comunidade, eu sou parte da minha família, da minha vizinhança, da escola, da igreja, do grupo a qual eu pertenço. Então, a linguagem, ela como elemento constitutivo da subjetividade, ela vai trazer a identidade do ser. Que cada pessoa, cada ser, ele é individual. Ele tem sentimentos, emoções, ele tem uma mente que pensa. Então, ele é formado através dos seus desejos e das suas atitudes. E cada ser demonstra suas emoções de forma diferente. Uma pessoa pode demonstrar sua emoção através da sua alegria, através da sua fala, gestos, e outra pode mostrar sua alegria apenas através de um sorriso, né? de estar ali, de dar um aperto de mão, né? De abraçar. Então, a sua subjetividade, seu pessoal, ela também é demonstrada através da linguagem. Não apenas falada, essa linguagem, a oralidade, mas também a linguagem por gesto, né? Pelo olhar, pela a percepção do corpo. E também a importância da linguagem na sociedade. A sociedade, ela é feita pela linguagem, né? A linguagem é um fator importantíssimo, porque é através da linguagem que nós, seres humanos, concordamos, discordamos, politicamente nós aceitamos as ordens, a ordem social, né? Então, politicamente, nós estamos em grupo, nós obedecemos às leis municipais, leis estaduais, nós acreditamos nos nossos governantes. Então, a linguagem, ela é muito importante. E falando mais um pouquinho sobre a linguagem, sobre o pensador Vygotsky, que é um dos principais estudiosos sobre a linguagem e o desenvolvimento da aprendizagem, ele traz a interação, que é uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem. Né? O eu e o outro, o eu na escola, o eu na família, o eu na comunidade, o eu na igreja, o eu na casa, no campo, onde aquele aluno está inserido. Ele recebe informações, ele socializa essas informações, ele faz pertencer àquele meio cultural e, consequentemente, ele também produz informação, também produz cultura. Ele desenvolve sua identidade como pessoa e também se fortalece enquanto componente do grupo a qual pertence. E uma das principais teorias de Vygotsky, que traz a zona de desenvolvimento proximal, é dizer que a criança necessita de alguém, de algo para interagir, algo para trocar a aprendizagem. Então, ela sempre vai precisar de alguém, de algo, para poder ter esse desenvolvimento cultural. Ela não vai se desenvolver sozinha. Então, nós podemos entender o conceito também de Vygotsky sobre o conceito de mediação semiótica, que é a representação simbólica. Por exemplo, quando uma criança ela quer pegar na tomada e a sua mãe não deixa, a sua mãe, por várias vezes ensina que não pode, não pode, que é perigoso. E a criança, por mais que a mãe ensine, ela continua repetidamente fazendo essas atitudes, né, que para ela vai ser algo perigoso, mas aos poucos, com a ajuda da sua mãe, ela vai entender que não pode realmente, né? Ela vai deixar desse primeiro mediação, a mediação semiótica, que tem um adulto, né, que vai falar, ela escuta, mas ela não entende, né, de primeiro momento, mas depois de tanto o adulto ensinar, ela vai entender, né, que aquilo é importante. Então, o adulto ele vai fazer essa mediação pedagógica, mas para isso tem que começar a mediação semiótica. Então, a mediação pedagógica, ela é importante e ela é justamente isso, a interação. Né? Precisa-se de alguém para poder ensinar aquele novo ser, como agir, como viver, como ter as melhores escolhas. Então, dentro da nossa sala de aula, nós temos muitas situações dessa mediação semiótica. Por exemplo, quando a professora ela está na rotina da educação infantil, ela precisa ensinar as crianças a sentar, a ouvir, que tem a hora do lanche, que tem a hora do recreio, de brincar, que tem a hora de ir ao banheiro, que tem a hora de fazer a tarefa, a hora de ouvir a historinha. E de início, as crianças, quando eles estão no período de adaptação, elas têm muita resistência, mas aos poucos elas começam a entender e a se moldar esse conceito, né, de rotina e aprendizagem, né, de aprender que precisa ouvir, que precisa ajudar o coleguinha, que precisa guardar os brinquedos, não só brincar, mas também tem que guardar. Então, essa é um exemplo da nossa sala de aula, que a gente precisa fazer essa mediação. A interação é importantíssima para a aprendizagem, para a linguagem, né, para o pensamento, para desenvolver a aprendizagem.